Maravilhoso, Senhor. Maravilhoso, Deus. Queria que os irmãos abrissem Romanos 8. Romanos 8, versículo 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluias. Não existe nada que possa nos separar do amor de Deus. As nossas lutas não nos separam do amor de Deus. Os nossos problemas não nos separam do amor de Deus. A morte não nos separa do amor de Deus. Não existe nada que possa nos separar desse amor, dessa graça que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E eu queria ler para vocês, não precisa abrir, mas quando eu digo que nada pode nos separar do amor de Deus, e nem as lutas, eu lembro de Daniel e os seus amigos, de Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha. E quando eles estavam para ser lançados na fornalha, porque eles não quiseram adorar a imagem do rei, porque naquele dia todos tinham que, quando tocassem aquela música, todos tinham que se curvar àquela estátua do rei. Mas eles fizeram diferente, aqueles jovens fizeram diferente. Eles falaram: eu não vou me curvar, eu não vou adorar outro ídolo que não seja o meu Senhor. E no versículo 17 do capítulo 3, eles dizem assim: se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. E no versículo 18, que é maravilhoso, diz assim: e se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Se o Senhor não livrasse eles da fornalha de fogo, ainda assim eles continuariam servindo ao Senhor, e eles iam morrer servindo ao Senhor e adorando ao Senhor. Por isso que esse capítulo que nós lemos de Romanos 8 diz que nada pode nos separar do amor de Deus. A tribulação não pode te separar do amor de Deus. E uma frase que eu ouço muito e é maravilhoso: se o Senhor não te livrar da fornalha, Ele vai te livrar na fornalha, em nome de Jesus. Amém? Amém? Nosso Deus é maravilhoso. Vamos falar com o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. E é por isso que nós estamos aqui. Não porque Ele venha nos dar, porque Ele já nos deu. O Senhor, Ele já nos deu o melhor que Ele tinha. Ele deu o seu Filho. E nós já somos salvos. E nós um dia estaremos com Ele. Então tudo que Ele poderia nos dar, Ele já nos deu. E só por isso nós
já o agradecemos e nós adoramos a Ele. Nós estamos aqui por isso, por tudo que Ele já nos deu, não porque Ele vai nos dar. Nós sabemos que Ele vai dar porque o nosso Deus, Ele nos abençoa, Ele é o nosso Pai, Ele nos ama, Ele dá aquilo que nós precisamos. Mas não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque nós o amamos, porque nós amamos ao Senhor. Lembra que quando nós ministramos na quarta-feira, se não tiver amor, de nada adianta. Se nós não estivermos aqui por amor a Ele, de nada adianta. Se nós não tivermos amor pelos nossos irmãos, como foi ministrado logo pela manhã, de nada adianta. Tudo que nós temos que fazer, que seja por amor. Amém? Adore o Senhor. Adore o Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas, pela sua graça, sua misericórdia, pelo seu perdão. Amém? Senhor nosso Deus, Pai maravilhoso, Tu és digno, Senhor, de glória, Tu és digno de louvor, Tu és digno de toda adoração. Nós estamos aqui, ó Pai, para declarar o quanto nós somos dependentes de Ti, o quanto nós te amamos, o quanto nós precisamos de Ti e o quanto nós somos gratos, Senhor, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. E nós queremos declarar, Senhor, como aqueles jovens, ó Pai, que nós vamos Te servir, ó Deus, em todo o tempo, independente, Senhor, das circunstâncias, independente do que possa acontecer, ainda que o Senhor não nos livre, ainda que o Senhor não nos dê o que nós estamos pedindo, nós vamos Te servir, nós vamos Te adorar, nós vamos estar, Senhor, na posição, no centro da Tua vontade, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos fortalece, Pai. Não deixa, Senhor, que nós venhamos a desanimar. Ó Deus, renova as nossas forças, ó Pai. Ajuda, Senhor, a Tua igreja, ajuda cada um de nós. Aquele, ó Deus, que está passando por dificuldades, aquele que está passando, ó Senhor, por tribulações. Fortalece, Senhor, em nome de Jesus. Aleluias. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em Tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim.
formam em um. Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Declare. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Mais uma vez, louve ao Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande. Ele é grande, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. A paz do Senhor, amados. Amém. Glória a Deus. Mais uma oportunidade que nós temos de falar das coisas do Senhor, de podermos ouvir a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra de Deus nesta noite? Amém. Quantos querem ser edificados pela palavra nesta noite? Aleluia. Eu quero que você abra a tua Bíblia em Efésios, no livro de Efésios, capítulo 3. Apóstolo Paulo, ele traz uma mensagem para a igreja
e Ele quer, através desta palavra, nos ministrar, nos exortar, aguçar nossa visão, nosso desejo, nosso amor. Efésios capítulo 3, o versículo 1 diz assim: por esta razão eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como pela revelação me foi manifestado o mistério, conforme acima, em poucas palavras vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo e co-participantes das promessas em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui feito ministro segundo o dom da graça de Deus, que me foi dado conforme a operação do seu poder. A mim mesmo de todos os santos, a mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé. Portanto, vos peço que não desfaleçais diante das minhas tribulações por vós, as quais são vossa glória. Amém? Curva a sua cabeça. Pai amado, nós te damos graças, Senhor. Meu Deus, por mais desta rica oportunidade, ó Pai, por este momento, ó Deus, ao qual nós abrimos o nosso coração, ó Pai, o nosso ouvido, ó Deus, o nosso entendimento, para ouvir a Tua palavra, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor quer, ó Deus, para nós nesta noite, ó Pai Santo. Pai amado, nós te damos graças, ó Deus, por cada vida que está aqui nesta noite. Pai Santo, em nome de Jesus, que a Tua palavra seja ungida, ó Pai, que nós possamos, Senhor, ser tocados por Ti neste lugar. Pai amado, que a bênção deste culto alcance aqueles que não puderam vir, ó Deus. Desde já, ó Pai, nós te pedimos, seja quais forem os motivos, ó Pai, os abençoe, ó Deus, os guarde para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, amados, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu vejo o apóstolo Paulo enfrentando duas grandes dificuldades no seu ministério, no seu chamado. Primeira dificuldade que o apóstolo Paulo enfrenta é fazer com que a igreja e os outros apóstolos o aceitem como apóstolo, fazer com que a igreja já em partes firmada
aceitasse o seu apostolado, ao ponto dele ter que insistir e brigar, porque o apóstolo Paulo, de todos os apóstolos, é o único que não andou com Cristo, não esteve com Cristo, não participou das coisas, dos acontecimentos com Cristo na terra. Ele era indagado quanto ao seu apostolado, porque ele não viu Cristo na pessoa. Nós vemos o apóstolo Paulo lutando pelo teu chamado, pelo teu ministério, para que fosse convencida a igreja de que ele era um apóstolo ungido de Deus, ao ponto de começar a falar coisas que ele sabia que não devia falar, quando ele diz: olha, eu subi ao terceiro céu e vi coisas inexplicáveis, que não cabe dizer a vós nos dias de hoje, ao ponto dele começar a colocar situações que ele viveu com Cristo, com o Espírito Santo, que os apóstolos não haviam vivido também. Então ele tem a primeira dificuldade de colocar em prática o seu apostolado, o seu chamado, porque ele não tinha caminhado com Cristo. Agora, segunda dificuldade que o apóstolo Paulo passa com a igreja, era de convencer a igreja, era de ministrar a igreja a respeito de que ela tinha um chamado a pregar a palavra para os gentios. É que a igreja, ela tinha uma responsabilidade de sair de dentro da igreja e pregar para os gentios. Então ele tem uma segunda grande dificuldade de ministrar para os gentios, de convencê-los perante a palavra. Como ele diz no versículo 5, ele diz: o qual em outras gerações não foi manifestado aos filhos dos homens, como se revelou agora no Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. O apóstolo Paulo está dizendo que antes da lei, que antes de Cristo, que enquanto ainda Cristo estava na profecia, estava vivendo a profecia da sua vinda, não era ministrado a respeito dos gentios, porque toda a profecia do Antigo Testamento, ela falava sobre Cristo e de um povo separado. Os profetas não profetizavam a respeito dos gentios, eles profetizavam a respeito de Cristo e a respeito de um povo que iria ser separado para viver a promessa de Cristo, que eram os judeus. Então não se havia a falar de gentios, de pregar a palavra para todos os habitantes da terra. Havia uma promessa que era para os judeus. O apóstolo Paulo está dizendo que nas gerações antigas não se falava dos gentios, ao ponto que, quando nós olhamos para os evangelhos, a dificuldade que Jesus teve também no seu ministério, na sua aceitação quanto aos judeus, é porque a promessa era que um dia viria o libertador e que iria com mão forte resgatar o teu povo. Então o judeu, ele esperava que Jesus fosse um guerrilheiro. Por isso que depois de tantos milagres, por isso que depois de tantos feitos de Jesus, quando ele chega na cruz, que perguntam para o povo: Jesus ou Barrabás? Eles escolhem Barrabás, porque Barrabás, ele era muito além de um ladrão, como dizem, ele era um líder político. Barrabás era um homem de grande influência perante povos, perante os judeus. Ele era um cara que queria governar politicamente, mas pela força.
Então, quando puseram a escolha, Cristo ou Barrabás, escolheram Barrabás porque ele representava, era um dos representantes que o judeu queria de Cristo, ele ia pela força. Então, quando foi posto a escolha entre Jesus e Barrabás, escolheram Barrabás. O povo, o judeu, escolheu Barrabás. Por isso Jesus diz: eu vim para o meu povo, mas estes não me escolheu, estes não me quiseram, estes me negaram. Nós vemos em Atos dos Apóstolos, os próprios apóstolos, depois de receberem o Espírito Santo, depois da grande transformação de Pedro, nós vemos a Bíblia nos ministrar sobre Cornélio e Pedro, e para que Pedro pudesse ter a ousadia e a liberação em si para ministrar para um gentil, Deus precisou trazer uma grande visão para Pedro, para que ele pudesse sair de dentro da igreja e pregar para os gentios. A Bíblia diz que Deus, Atos 9, se eu não me engano, desce uma grande visão para Pedro num lençol branco com todos os tipos de animais, para convencer a Pedro a pregar para os gentios, porque a igreja estava instaurada, a igreja estava vivendo o apostolado, a igreja estava vivendo os feitos de Cristo, a continuação. Os apóstolos estavam vivendo aquilo, mas havia uma preocupação maior no coração de Deus agora, que os judeus, que os seus negaram a Cristo, e como o próprio Cristo diz em sua palavra, ainda há outros povos a serem chamados, ainda há outras ovelhas fora em outros apriscos que eu preciso buscá-las. Apóstolo Paulo aqui, ele está tentando convencer a igreja de que muito mais de uma comunhão local é preciso estabelecer a responsabilidade pelos gentios. Eu e você fomos chamados para pregar para aquele povo que está lá fora. O apóstolo Paulo, ele está nos exortando e dizendo a mim e a você que a igreja local, com todos os seus ministérios, com tudo aquilo que é constituído, ela tem algo a mais. Nós precisamos buscar os gentios. E ele diz a saber que os gentios são co-herdeiros e membros do mesmo corpo, e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Tudo por meio do Evangelho. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que aquele drogado que está lá fora, que aquela vida que está lá fora, que aquele homem que está lá fora, que aquele ladrão, que aquele bandido, que aquela prostituta, ele tem parte nisso. Ele tem parte naquilo que Cristo fez por mim e por você, porque um dia nós éramos gentios, porque um dia nós somos chamados e alcançados por essa graça salvadora. Então ele continua dizendo: e a mim, o menor de todos, o mínimo, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Agora olha que profundo: para que agora seja manifestada por meio da igreja
aos principados e potestades das regiões celestiais. O apóstolo Paulo está dizendo que através dos tempos, através dos séculos, tudo que ele revelou ao apóstolo Paulo esteve guardado no próprio coração de Deus, aguardando duas coisas: o cumprimento da promessa e a dispensação da graça, que o próprio Deus reservou para a igreja. Agora, de todo o plano espiritual, de tudo aquilo que envolve Deus, quando nós ministramos esse louvor, que é nome sobre todo nome, no céu, na terra e embaixo da terra, fazendo referência e menção aos três céus, como o próprio apóstolo Paulo diz, primeiro, segundo e o terceiro céu, de tudo aquilo que é espiritual, o apóstolo está dizendo que Deus reservou para a igreja revelar ao mundo espiritual aquilo que era o coração de Deus. Olha o tamanho disso, que o próprio Deus para que agora seja manifestado por meio da igreja, o versículo 5, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Você consegue entender o tamanho da nossa responsabilidade de anunciar a palavra de Deus, de pregar a palavra de Deus? O apóstolo Paulo chama a igreja, ele revela à igreja o coração de Deus a respeito do mundo, a respeito das pessoas que estão lá fora. Romanos capítulo 15, Romanos 15, o apóstolo Paulo ministra em outra época para outras igrejas, para outros ministros. Ele se coloca mais uma vez brigando pelos gentios. Ele diz no versículo, capítulo 15, no versículo 14: meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios de bondade e plenamente instruídos, sendo capazes de aconselhar-se uns aos outros. A respeito de alguns assuntos eu lhes escrevi com toda a franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles os gentios, por causa da graça que Deus me deu. O apóstolo Paulo está ministrando a igreja e chamando a igreja para um compromisso. Primeiro, para a igreja se revestir e buscar maturidade. Ele está dizendo: eu estou convencido de que vocês, igreja, estão plenamente maduros ao ponto de cada um cuidar do outro, a ponto de cada um aconselhar um ao outro, a ponto de cada um abraçar uns aos outros, a ponto de cada um fazer o que diz o apóstolo Tiago, que uns orem pelos outros. O apóstolo Paulo está dizendo que eu vou viver meu apostolado, eu vou atrás das vidas, nós vamos atrás das almas, nós vamos atrás dos gentios, porque se nós ficarmos apenas aqui dentro, tentarmos viver apenas aqui dentro em comunhão, nós não vamos conseguir. É preciso que haja maturidade para nós suportarmos
mas que se complete em nós o chamado, a dispensação da graça. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios, que o mundo espiritual, que para o mundo espiritual é revelado a dispensação da graça através da igreja, através de mim e de você, através da minha vida e através da sua vida. Por isso, a preocupação do apóstolo Paulo em fazer com que a igreja entendesse que era necessário a busca pelos gentios. E aí ele diz, no versículo 14, ele continua dizendo: por esta razão, dobro o meu joelho perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais robustecidos ou cheios com poder pelo seu Espírito no homem interior, que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. Nós temos falado esses dias, começamos na quarta-feira a falar de amor. Não há como nós ministrarmos a palavra, não há como nós queremos a comunhão, não há como nós tentarmos viver em comunhão aqui, se não houver amor. E esse amor inclui a obra de Deus, esse amor inclui as vidas que estão lá fora, esse amor inclui a pregação da palavra de Deus, esse amor inclui a oração por aqueles que estão perdidos, esse amor inclui nós olharmos para o nosso vizinho da esquerda, para o nosso vizinho da direita, esse amor inclui nós olharmos para as pessoas no nosso serviço, no nosso dia a dia, e saber que são gentios e que precisam da palavra de Deus, e que há um chamado e uma responsabilidade que o apóstolo deixa para a igreja, para a dispensação da graça. Quando nós falamos de graça, da graça de Deus, pela dispensação da graça do Espírito Santo, isso só é possível através da igreja, só é possível através de mim e de você, através do amor, através daquilo que nós recebemos. E por isso diz a Bíblia: de graça recebeis, de graça dai. Amém. Firmados em amor, para que possais compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer novamente o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. Você quer ser cheio da graça de Deus, queridos? Você quer ser cheio do poder de Deus? O apóstolo Paulo está dizendo que para nós sermos cheios e chegarmos à plenitude, de estarmos cheios do poder de Deus e da graça de Deus, isso só acontece quando eu e você nos tornamos ministros dos gentios, quando eu e você nos tornamos apóstolos dos gentios, enviados para as vidas,
enviados a ministrar a palavra. Mas eu não estou preparado, e o apóstolo está dizendo: o Espírito Santo vai te encher, ele vai te capacitar, ele vai te habilitar. Mas eu estou cheio de problemas, eu estou cheio de defeitos. É isso que Deus quer fazer, que com os seus defeitos, que com os seus problemas, você seja ministro da palavra de Deus. Porque assim foi o apóstolo Paulo. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo tem um encontro a caminho de Damasco, e ali ele se transforma e Deus o chama como ministro da palavra para os gentios. Mas a Bíblia começa a revelar em Romanos 5, 6, 7, 8 as dificuldades que o apóstolo Paulo tem em si próprio, ao ponto dele dizer: maldito o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Aquilo que quero fazer não faço, mas aquilo que não quero insisto em fazer, por causa da luta da carne. Mas uma coisa faço, eu não deixarei de pregar a palavra de Deus. Glória a Deus. Porque ele recebeu o chamado, ele vivia o chamado. Ele estava nos templos, é verdade, mas ele ia nos templos, ensinava, ele vivia a comunhão, mas ele saía para a dispensação da graça, porque o Espírito Santo só vai agir através de mim e de você. Para isso o Senhor nos chamou. O Espírito Santo não vai sair aí na rua convencendo as pessoas simplesmente por convencer. Elas precisam de ouvir a palavra, e a palavra está em mim e está em você. A palavra está inserida em nossos corações. Aleluias. Nós precisamos evangelizar, queridos, precisamos pregar, precisamos trazer pessoas. Amém. Versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder segundo o poder em que nós opera. Amado, você tem a compreensão disso? De que há um poder que opera sobre a tua vida? Você consegue compreender isso? De que nesse exato momento, você recebendo esta palavra, ou você ouvindo os louvores, ou você ofertando, ou você vindo à igreja, a partir do momento que você aceitou a Cristo, você consegue entender, além dos teus problemas, que existe um poder atuando na tua vida? Quantos tem o Espírito Santo aqui? Creio que todos temos. Num dos livros do Reinhard Bonk, né? Nós estamos lendo. Ele diz algo interessante, que o Espírito Santo é Deus na terra. Irmão, você tem o Espírito Santo? Você tem Deus atuando na tua vida continuamente. Por isso, o apóstolo Paulo, ele diz: voltando no 14, ele diz: por esta razão dobro os meus joelhos perante o Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Você tem noção de que a minha família, a tua família está guardada em Deus? A tua família está guardada em Deus. Fique tranquilo. Às vezes nós não conseguimos reagir às situações, às vezes nós não conseguimos pôr a nossa cabeça no lugar, às vezes nós não conseguimos concluir o nosso ministério,
às vezes nós não conseguimos fazer aquilo que é para ser feito, por tantas situações, por tantos problemas, por tantas coisas que nos rodeiam. Fique tranquilo, a tua família está em Deus. Ore por ela, busque por ela, mas tenha a certeza que a tua família está em Deus. O apóstolo Paulo está nos garantindo a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O apóstolo Paulo está concluindo e chamando a igreja para vivenciar coisas novas em Deus, para declarar que a igreja, ela tem um algo a mais, para declarar que a igreja, ela foi chamada para muito mais do que apenas viver em comunhão. Comunhão é muito bom, comunhão é ótimo, mas eu tenho dito para algumas pessoas, se nós continuarmos a viver somente nós vamos viver um Big Brother, as mesmas pessoas nos mesmos lugares, convivendo com os problemas de cada um. Nós vamos ter problemas. Começa tudo bem, mas nós vamos ter problemas. Olha para o teu irmão e diz para ele: eu te amo, mas eu quero ver pessoas novas aqui. Eu te amo, mas eu preciso ver pessoas novas aqui. Eu te amo, querido, mas eu quero chegar aqui e ver que você, já velho de casa, teve que ficar em pé o culto inteiro para dar lugar para outro sentar. Eu te amo, mas quem sabe nós vamos ter tantos gentios aqui, cheio de problemas, que talvez você com o teu problema não vai conseguir ser ouvido, mas você vai ter que ouvir alguém, porque esse é o propósito. Porque eu e você precisamos ministrar a palavra de Deus, precisamos pregar a palavra de Deus, e o Senhor está começando a nos exortar, a nos preparar, a nos capacitar, porque sabe o que eu vejo? Eu vejo que ano que vem vai ser diferente. Eu vejo que ano que vem Deus vai fazer algo novo, algo diferente para mim e para você. Eu vejo que ano que vem a nossa igreja, ela vai dar um salto, que eu digo salto de maturidade, salto de experiências com Deus, de viver, para viver coisas novas. Eu vejo que ano que vem nós seremos, e o próprio Espírito Santo nos impulsionará a deixarmos algumas coisas pessoais de lado, para viver coisas maiores no Senhor. Eu vejo o Senhor levantando pessoas aqui para grandes coisas no ano que vem, e o Senhor tem nos incomodado, o Senhor tem ministrado nos nossos corações algumas coisas a respeito
da igreja. E sabe o que eu sinto? Eu sinto Deus, o Espírito Santo começando a querer falar com você a respeito de coisas novas que o Senhor tem. Eu vejo o Espírito Santo ardendo, como aqui o apóstolo Paulo ardia em preparar a igreja e começar a dizer para a igreja: você é pregador de gentios, você é um pregador da palavra de Deus para aquele que está lá fora. Você não é apenas um ouvinte da palavra de Deus. A sua vida não pode se encerrar, a sua vida cristã não pode se limitar em vir à igreja e estar em comunhão, em vir à igreja e assistir o culto. A tua vida cristã é mais do que isso, querido. E o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está nos ministrando nesta noite, dizendo: nós somos pregadores da palavra. Não sou eu, não é o pastor, é você, é um pregador da palavra de Deus. Você é um ministro da nova aliança, como foi dito na manhã. Você é um ministro de reconciliação. Você é um reconciliador da palavra de Deus. As pessoas precisam ser alcançadas, queridos, eu e você. O Senhor está nos chamando para viver experiências novas em Deus. E o apóstolo Paulo ardia pelos gentios. Enquanto na sua época a igreja ainda era legalista, enquanto muitos da sua época queriam pregar apenas para crente, queriam falar apenas para judeus e para cristãos e para circuncidados, havia da parte do apóstolo Paulo, pelo teu chamado, uma luta para dizer que os incircuncisos, que os judeus também eram participantes da palavra de Deus, do evangelho, que o evangelho precisava alcançar aquele que está perdido, assim como alcançou eu e você. O Senhor quer nos usar para alcançar aqueles que estão lá fora. Você tem diferença, querido, tem diferença na tua vida de quando você foi alcançado para hoje? Você acha que tem diferença? Será que se eu pedir para você escrever um testemunho da tua vida, você terá o que escrever? Será que se nós, apesar dos teus problemas, das tuas lutas, pedimos para você, coloca num caderno tudo que Deus fez pela tua vida, será que você vai ter coisas para escrever? Será que você vai preencher uma folha de um caderno com os feitos que Deus fez da tua vida? Você tem problemas, é verdade. Vivemos num país em crise, é verdade. Mas será que você tem o que escrever da tua vida? Porque esse é o testemunho que você precisa pregar lá fora. É dizer o que Deus fez na tua vida. É ser espelho. É o que o apóstolo Paulo estava dizendo: eu preciso falar aquilo que por experiência espiritual Deus tem feito na minha vida. É isso que o apóstolo Paulo estava dizendo, porque ele estava preso e dizendo para a igreja: preciso dizer para as pessoas, para os gentios, aquilo que Deus fez na minha vida. Eu estou preso, eu estou sendo julgado, eu estou sendo castigado, mas em Deus, na minha vida espiritual, na minha vida pessoal, existem coisas que não agrades, que possam me deter. Por isso eu preciso escrever, eu preciso falar, eu preciso pregar para os gentios, porque existem coisas na minha vida, que existem bênçãos na minha vida que estão além das grades que me cercam. Quantas grades que te cercam? Os teus problemas pessoais, financeiro, casamento, teus filhos, relacionamentos, ministério. Quantas grades possam estar te cercando para te impedir de dar testemunho daquilo que Deus tem feito na tua vida? Porque é isso que o mundo precisa ouvir. O apóstolo Paulo não está dizendo
que nós precisamos sair lá fora, cheio de unção, cheio de revelação, para sair entregando coisas para as pessoas lá fora. O pastor Paulo está dizendo: eu preciso falar aquilo que foi feito na minha vida. Ó Jesus, tu és o melhor amigo. Só, mesmo sabendo que comigo estás, tudo em silêncio, sem esperança, sem forças pra continuar. O medo quer me afastar de ti, Senhor.